Deus colocou no meu coração essa manhã para falar aos irmãos sobre as fases do perdão. Fases do perdão. Às vezes a gente pensa assim: Deus mandou perdoar, então eu perdoo e pronto, porque Deus mandou. É mais ou menos isso. Mas o que acontece dentro de cada um de nós quando nós tomamos uma decisão de perdoar, ou o que acontece dentro de cada um de nós quando nós somos atingidos pela injustiça, quando nós colidimos com uma ação que nos traz dano, que nos traz dor, que nos traz perdas. Como reagimos? O que acontece aqui dentro do nosso coração, do nosso interior, quando nós nos deparamos com algo que nos choca, nos deixa tristes, nos deixa um sentimento muito forte de injustiça? E como é que a gente pode construir esse perdão, que óbvio é uma decisão, mas esse perdão de uma forma bíblica, dentro daquilo que Jesus ensinou? Então, essa foi a minha inquietação, sobretudo nessa manhã, e eu quero compartilhar com os irmãos as fases do perdão. O texto que nós vamos ler é Mateus, são 3 textos, 2 são curtos, um é mais longo, é Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, que vai falar da oração do Pai Nosso. E essa oração seria bom se nós conseguíssemos fazer juntos. Vamos fazer essa oração juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, para você não esquecer, é importante você já vê que a nossa salvação está condicionada ao perdão. Você viu? Que a minha e a sua salvação, elas estão condicionadas ao perdão. Se nós não perdoarmos os nossos ofensores, o que Deus vai fazer? Não nos perdoará. Porém, se perdoarmos os nossos ofensores, Deus nos perdoará. Veja Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, que diz assim lá: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E ainda o Colossenses capítulo 3, se não me falha a memória, verso 13, veja aí, Colossenses capítulo 3, acho que é 13, isso: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente,
caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Amém, irmãos? Então nós vemos na oração do Pai Nosso, nós percebemos o autor aos Hebreus falando: olha, perdoa para que não se crie no teu coração uma raiz de amargura. E Paulo aos Colossenses diz assim: perdoem mutualmente, e se alguém tem motivo de queixa contra outro, perdoa, porque assim como você foi perdoado, perdoe. Antes de falar das fases do perdão, eu preciso dizer a você: o perdão, em primeiro lugar, não é um sentimento. Muitas pessoas pensam que vão acordar pela manhã e, assim como tem vontade de comer pão com margarina, tomar um café, elas pensam: quando eu sentir de perdoar, eu perdoo. Você nunca vai sentir de perdoar, você vai sentir de esganar, você vai sentir de estrangular, você vai sentir de... isso que você pensou, é isso que você vai sentir, porque o sentimento está vinculado ao nosso coração. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, ele é perverso, ele é corrupto. Mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? A Bíblia nos ensina a não confiarmos nos nossos sentimentos, muito menos no nosso coração. Portanto, o perdão nunca poderá ser um sentimento, ele é uma decisão. Alguém aqui faria quimioterapia porque sentiu de fazer? Alguém aqui tomaria um chá de boldo porque sentiu vontade? Pode até ter quem goste, tem até quem goste, mas via de regra a gente não faz essas coisas porque gosta, a gente faz porque precisa, porque se eu não fizer a quimioterapia eu vou morrer, então eu faço porque é necessário. O perdão é a mesma coisa, é uma decisão, porque se eu não perdoar eu não entro no reino de Deus, se eu não perdoar Deus não me perdoa, então eu preciso tomar uma decisão, eu vou perdoar, é uma decisão, porque quem não perdoa já está cometendo um suicídio emocional. Em segundo lugar, o perdão não é uma sugestão. Jesus não falou assim: quando você quiser, perdoe. Não. O perdão é um mandamento. É um mandamento. Deus manda perdoar, ele é condicional. Em terceiro lugar, o perdão não é esquecer. O perdão é resolver. Perdão não é esquecer. Algumas pessoas falam assim: não, pastor, isso aí o tempo cura. Não cura não. Passa 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e a pessoa ainda está lembrando daquilo que foi feito. Perdoar não é esquecer. Perdoar é resolver. Quem perdoa decide viver com as consequências do mal que alguém te fez. A pessoa me fez mal, eu vivo com as consequências deste mal, eu perdoo. Perdoar não é esquecer, é resolver, porque passado mal resolvido não é passado, é presente. Só aconteceu algum tempo atrás, mas você está carregando isso até hoje. Perdão é unilateral. Eu não preciso e não dependo do consentimento do outro para perdoar. Eu peço perdão e a pessoa fala assim: não te dou perdão. Deus me deu perdão. Quando eu tomo a atitude de pedir e liberar perdão, eu estou fazendo algo que Deus mandou, ainda que aquela pessoa continue presa nesse cativeiro de não perdoar. Eu decidi perdoar, eu decidi pedir perdão, eu estou livre.
porque quem perdoa fica livre. Nós veremos isso. Então o perdão não é um sentimento, não é uma sugestão, não é esquecer. O perdão é unilateral. E uma coisa que coloquei antes de entrar nas fases, que é muito importante, que muitas pessoas perguntam e falam: como é que fica o perdão e a amizade? O perdão é um mandamento, você tem que perdoar. A amizade é uma escolha. É uma escolha. Perdão, a gente perdoa até a pessoa mais sem caráter e mais infeliz do mundo, que fez tudo com a gente que não podia fazer. Devemos perdoar. Agora, a amizade precisa de ter confiança, precisa de ter integridade. A amizade precisa de alguns requisitos. Ninguém vai construir intimidade com quem não é íntegro, com quem não passa confiança, com quem não passa segurança. Portanto, a amizade é resultado de uma caminhada e de um processo. A amizade muitas vezes é provada no fogo das circunstâncias, e depois de um tempo nós podemos dizer para aquela pessoa: você é meu amigo, porque nas horas mais difíceis você estava lá comigo. Quando todo mundo foi embora, você ficou. Quando estavam todos me elogiando, você chegou e falou para mim: não é bem assim. Porque o amigo fala o que a gente precisa ouvir e não o que a gente quer ouvir. Amigo fica com a gente quando todo mundo foi embora. Então, amizade, escolhemos. Agora, não quer dizer que esta pessoa que nos prejudicou, que nos fez mal, que a gente tem que agora também não conviver. Não, nós devemos conviver. Porque Jesus ensinou em Mateus 5,43: ame o seu inimigo, faça o bem a quem te faz mal. A Bíblia ensina: ora por quem te persegue. Você pode transformar, com o poder do Espírito Santo, um inimigo num amigo. Num amigo. Se você decidir perdoar, amar, orar e caminhar com o outro, o inimigo pode se tornar um amigo, porque viu em você a face de Jesus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus nos amou naquela cruz. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Jesus nos amou enquanto ainda éramos pecadores, estávamos na lama do pecado, estávamos fazendo tudo errado, éramos inimigos de Deus, mas Ele nos amou e nos fez amigos de Deus, filhos de Deus. Então, a amizade e o perdão caminham desta forma. Agora sim, as fases do perdão. Primeira fase: quando alguém nos machuca muito, nos fere, lança sobre nós palavras de maldição. Quantas pessoas já ouviram: você é um burro, você é um idiota, você é um cavalo, você não vai dar nada na vida, você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz, você não presta. Quantas vezes, e às vezes até dentro de casa, se ouve palavras desse tipo. Ou você emprestou para alguém algum dinheiro, essa pessoa não te pagou de volta, e aí está aí postando foto de viagem, e você fica olhando aquilo e fala: que raio, né? Calma, vamos chegar nessa parte. A primeira fase é a indiferença. A indiferença é quando nós ficamos com o nosso coração endurecido, empedrado, insensível, e nós falamos assim: essa pessoa morreu para mim. Quem já falou isso aí? Essa pessoa morreu para mim. A gente acaba carregando um cemitério de pessoas que a gente vai matando ao longo da caminhada porque elas nos feriram. Essa pessoa morreu para mim. Quando você fala isso, você precisa entender que você também morreu. Porque quem mata alguém dessa forma e diz assim: eu não sinto mais nada por ela. Bem, para você não sentir mais nada, você tem que estar como?
morto. Quem mata o outro comete um suicídio emocional. Quem mata o outro mata também a si mesmo. Por isso a indiferença é uma fase do perdão, mas é uma fase que precisa passar muito rápido, porque ela está vinculada muito às nossas emoções. Precisamos tomar cuidado com isso. Algumas pessoas têm uma tendência de ficar renovando a causa, relembrando a dor, descascando a ferida, mexendo de novo, para continuar indiferente, para continuar naquela posição, naquela postura, que aquela pessoa me fez uma vez, me fez duas vezes, não vou dar chance para a terceira, comigo é assim, e não tem mais conversa. Indiferença, talvez seja a primeira fase do perdão, mas aí vem o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a agir no seu coração. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo começa a dizer para você: está errado, você precisa perdoar. Imediatamente você vai começar a sentir o quê? Um amor assim enorme por aquela pessoa? Não, você vai sentir raiva. Raiva por quê? Eu vou ter que perdoar. Ai, que raiva, não acredito, Deus mandou perdoar, mas olha o que ela fez comigo. Aí vem aquele sentimento de justiça própria. Não foi justo o que ela me fez. Como ela pôde dizer isso? Como essa pessoa pôde fazer isso? Como ela teve essa atitude comigo? Eu, que sou uma bênção, que só falta virar as costas, olhar no espelho e ver asinhas igual de anjo, de tão bênção que nós somos. Mas vem um sentimento de justiça própria, e a gente fala assim: que raiva. Mas pelo menos você já está saindo do coma emocional. Você estava em coma, está com raiva? Já está despertando, já está melhorando. Mas a gente deve permanecer na raiva? Não. Para que lugar devemos ir? Deus vai nos levando. Em terceiro lugar, a terceira fase do perdão é o conflito, aonde eu recebo a força para resolver, mas ao mesmo tempo não quero. Deus já está me dando força, eu vou resolver o conflito, eu vou procurar a pessoa, eu vou agora colocar essa situação a limpo, porque eu aprendi que Deus não constrói nada em cima de entulhos. Deus limpa primeiro, Deus constrói depois. E se a minha vida estiver cheia de entulhos, como que Deus vai poder construir algo novo? E aí o Espírito Santo começa a colocar o meu coração em conflito, e aí agora eu tenho a força para resolver, mas ao mesmo tempo eu fico resistindo. Eu não vou agora, eu vou em outro momento. Eu vou fazer o seguinte: eu vou orar por essa pessoa, eu vou jejuar por ela, mas eu não vou falar com ela, porque não precisa, já falei com Deus. O que acontece é que se você não falar com a pessoa, você até resolve um problema, mas você não resolve tudo. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7, põe para mim. Lá está escrito que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o versículo 8 vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, e a verdade não está em nós. Então nós precisamos parar e pensar se realmente não tem nada de errado na nossa vida, na nossa história e nos nossos relacionamentos. Para ir para o versículo 9, onde João diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Essa parte, irmãos, é a parte minha com
Deus. Eu vou diante de Deus, eu digo: Senhor, eu quero confessar, aconteceu isso comigo, olha, foi um abuso, foi uma traição, foi uma separação, foi uma palavra de maldição, foi uma perda financeira, foi uma briga judicial. Senhor, eu sofri um grande dano, mas eu estou confessando ao Senhor, e agora isso está resolvido, em partes, está resolvido a parte onde você pediu perdão a Deus, ou liberou perdão para alguém, e Deus te ouviu, e isso foi feito. Está tudo feito? Não. Tiago capítulo 5, versículo 16, está escrito lá: confessai vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Como é que fica a cura? Porque quando nos machucam, quando nós sofremos um dano, quando nós sofremos uma perda, nós entramos num conflito, e até somos bastante espirituais para ir diante de Deus e dizer: Deus, está resolvido. Mas não somos tanto assim para ir até diante do outro e olhar nos olhos do outro e dizer: olha, eu queria liberar perdão para você, porque eu fiquei ferido naquela situação onde você me prejudicou. Ou eu queria pedir perdão a você, eu machuquei você, eu feri você, eu humilhei você, eu agi com você como não se deve, e abri uma ferida no seu coração, e eu queria confessar isso a você. Você me perdoa? Quando nós tiramos isso dentro de nós e colocamos isso para o outro, é como se tirássemos dentro de nós um veneno. Que veneno? A raiz de amargura. Irmãos, a raiz de amargura é horrível. Ela é danosa e prejudicial de uma forma tão grande, irmãos. Para podermos arrancar essa raiz de amargura, precisaremos vencer um conflito que está dentro de cada ser humano, aonde o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículo 15. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, este eu faço. Como é que eu vou me libertar? Como é que eu vou me livrar do corpo desta morte? Ele está falando de uma guerra dentro de nós, entre a nossa carne e o nosso espírito. Mas lá em Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, versículo 2 ou 5, veja 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado. Se você tem o Espírito Santo, você consegue suplantar a carne, porque nossa carne é orgulhosa, nossa carne é arrogante, ela é mentirosa, ela é soberba, ela é altiva, ela não quer recuar, ela não quer perder, ela não quer retroceder. Mas o Espírito de Deus nos dá a humildade, e somente com a humildade nós vamos conseguir construir a unidade que Deus tanto quer que haja em nossa casa, nossa família e nossos relacionamentos. Em quarto lugar, a quarta fase do perdão é a frustração, aonde você fala assim: vou ter que sofrer o dano. Você fica frustrado, parece que você está dizendo assim: eu vou perder, eu sofri o dano, eu fui o prejudicado, eu é que fui o caluniado, eu é que fui a pessoa que deveria ser procurada, mas eu estou procurando e eu levei o prejuízo. E Deus está dizendo para mim que eu preciso ir lá. A impressão que dá é que a gente está perdendo quando faz isso. Mas eu preciso dizer a você que é aqui que começa
o Espírito Santo arrancando a raiz de amargura do nosso coração. É nessa hora em que nós decidimos fazer o movimento que Deus mandou. Por quê? Porque quando nós não fazemos isso, precisamos entender que a inimizade e o ressentimento ligam almas. Sabia que existe ligação de almas? E que almas não são ligadas somente pelo vínculo do amor, mas nós podemos estar ligados às pessoas por vínculos de ressentimento, de inimizade, por um vínculo de perda, por um vínculo de traição, por um vínculo de dor, por um vínculo de um abuso sexual, por um vínculo de uma mulher que foi obrigada a fazer um aborto porque ficou constrangida a isso. Um vínculo maligno pode ligar almas. E se você não perdoar, você vai começar a perceber algumas coisas, que você vai estar sempre competindo, invejando e evitando esta pessoa. Você começa a viver a sua vida em torno da pessoa. Você está competindo com ela, você está evitando ela, você está sempre se comparando com ela, porque você tem um vínculo maligno com ela. E agora, em vez de Jesus ser o centro da sua vida, essa pessoa sutilmente começou a ocupar demais seus pensamentos e interferir demais nas suas emoções. Sutilmente, essa pessoa foi vindo para o centro da sua vida de uma forma maligna. Portanto, a raiz de amargura pode nos levar à idolatria. E se tem um pecado que Deus detesta, é esse: idolatria. Mas às vezes nós idolatramos os nossos sentimentos. A gente fica tão preso naquele sentimento que a gente idolatra ele, protege ele, defende ele. Mas nessa frustração é onde você começa a perder para Deus, tendo gerado em torno de pessoas que só negam o perdão, se constrói a idolatria. A amargura nos priva da graça de Deus, e quem não perdoa repete a mesma coisa que fizeram com ela. Em quinto lugar, a quinta fase do perdão, a penúltima fase, quinta, é a aceitação. É quando nós colocamos os princípios de Deus acima dos nossos sentimentos. Nós aceitamos. Eu preciso fazer o conserto. Eu preciso me humilhar. Eu preciso sofrer o dano. Eu preciso fazer esse caminho. Isso Jesus ensina em Mateus capítulo 5, se não tira o perverso, e Jesus está falando: não faça isso, não resista ao perverso, porque quem vai ficar doente vai ser você. Mas a qualquer que te ferir a face direita, volta ali também a outra. O que Jesus está dizendo? O que é oferecer a outra face, irmãos? Oferecer a outra face é abrir mão dos nossos direitos. É isso que significa. Antes era olho por olho e dente por dente. Bateu na minha face direita, eu tenho direito de bater na sua também. Jesus fala assim: não. Se alguém bater na sua face direita, abra a mão do seu direito e sofra o dano. Sofra o dano. Porque daí o Espírito Santo vai agir. Nós temos muita dificuldade em sofrer o dano. Queremos sempre sair por cima. Queremos sempre estar certos. Se temos a razão, batemos o pé e não tiramos, e ficamos naquela posição. Estamos resistindo ao perverso. Sofra o dano. Faça o bem a quem te faz mal. Abençoe quem te amaldiçoa. Ora por quem te persegue. E a qualquer que te demandar contigo tirar a túnica, dê também a capa. E se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, vai com ele 2.
Por quê? Porque lá quando Roma conquistou, o soldado romano, o conquistador, tinha direito de falar para o conquistado: você vai levar minha bagagem 1 milha, é um direito que eu tenho, porque eu conquistei você, e você vai carregar. E Jesus está dizendo assim: em vez de você carregar emburrado essa milha, vai com ele 2. Porque quando você estiver na 2ª milha, aquele que te obrigou a caminhar 1 milha vai dizer: o que está acontecendo aqui? Que pessoa é essa? Eu obriguei ela a caminhar 1 milha comigo, mas ela disse: eu vou 2 com você. Irmãos, que coisa linda é o amor de Deus, quando Ele nos alcança e nos faz mudar de vida e andar desse jeito. Sofrer o dano, aceitação. Aceite sofrer o dano, aceite caminhar a 2ª milha, aceite oferecer a outra face. Mas o 6º passo do perdão e último passo é a paz. Irmãos, esse não tem preço. Paz não é um sentimento, paz é um relacionamento certo com Deus. É aqui, irmãos, que nós construímos a nossa cura emocional. Amados, muitos gostariam de ter paz, mas não a têm. A paz não pode ser comprada com dinheiro. Existem muitas pessoas ricas que estão agora numa cama pensando como vão tirar suas vidas. Existem muitas pessoas bem-sucedidas que estão agora no seu interior com conflitos tão grandes que nenhum dinheiro, nenhuma viagem, ninguém pode tirar de dentro delas esta angústia, essa dor, este tormento. Mas quem perdoa tem paz. Quem perdoa consegue orar. Quem perdoa consegue olhar todas as pessoas nos olhos. Você já teve assim que atravessar a rua porque estava vindo alguém que você não... Quem perdoa não precisa atravessar a rua. Quem perdoa não precisa baixar a cabeça. Quem perdoa dorme com a consciência limpa. Ô irmãos, isso não tem dinheiro que pague. Isso é paz. E a paz é mais do que um relacionamento certo com Deus. Paz tem nome, é Jesus. Quem perdoa tem Jesus. Quem perdoa enche-se do Espírito Santo. Você entendeu? Eu não sei em que fase você está. Talvez você diga assim: pastor, eu fiquei na primeira já. Eu tinha acabado de matar um ali fora. Mas agora eu vi tudo isso aí e já estou ressuscitando a pessoa. Ah, pastor, eu vi isso aí e me lembrei, tem uma pessoa que realmente eu não estou mais conversando. E tem uma outra que eu estou nesse meio termo aí, não sei se falo, se não falo. Eu quero dizer algo para você essa noite. Esse Deus que nós cantamos e choramos aqui no altar falando que Ele é poderoso, Ele é poderoso para matar a nossa carne e fazer o Espírito dEle viver dentro de nós. Ele é poderoso para fazer os nossos preconceitos e paradigmas serem quebrados, a fim de que o reino de Deus se instale dentro de nós. Porque isso o diabo detesta, o perdão. Porque quem perdoa é livre, as algemas são quebradas, o vínculo maligno é desfeito, a paz é instalada, a graça e a misericórdia transbordam. Não há batalha espiritual mais intensa do que aquela que acontece em torno do perdão. Talvez tenham pessoas aqui esta noite, talvez estão ouvindo pela internet, que foram abusadas por tios, por parentes. O abuso sexual tem destruído a vida de muitas pessoas. E eu já atendi mais de 3.000 pessoas no gabinete e já aconselhei muita gente que sofreu abuso.
é uma dor muito grande, porque é uma injustiça sofrida quando você é uma criança. Como perdoar o agressor? É uma decisão. Eu perdoo em nome de Jesus, porque eu não vou mais carregar esse agressor junto comigo, não. Ele fica aqui e eu saio somente com Jesus. Sabe, irmãos, perdoar é cortar aquela corrente que nos liga de forma maligna ao passado. Para você viver o futuro que Deus tem, você tem que ter liberdade no presente, porque o que você faz hoje determina como será o seu futuro. O que é que você vai fazer hoje? Que resposta você pretende dar ao que você ouviu? Ele disse: perdoem, sofram o dano, orem por essas pessoas, mas também conversem e vão até elas e resolvam. Nisso o nome do Senhor é glorificado. Amém? Então tá. Então nós vamos fazer isso. Vamos ficar em pé e vamos fazer isso juntos. Eu quero dizer aos irmãos que eu, irmãos, em algumas vezes precisei fazer isso. E numa das vezes que eu precisei, eu viajei 250 quilômetros para chegar até a pessoa e dizer: você me perdoa? E ela disse: perdoa. Mais 250 quilômetros para voltar. Mas quando eu deitei na minha cama à noite, eu era outro. 500 quilômetros, gasolina, pedágio, e digo a você, valeu a pena. Mas eu enfrentei uma luta tão grande para fazer aquilo naquela época, como enfrento hoje. E vou dizer uma coisa, irmãos: sempre enfrentaremos lutas nessas áreas. Elas não são fáceis, mas elas são necessárias. Encerro dizendo o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11. Antes de participar da ceia, ele disse: examine-se o homem a si mesmo. Eu peço que você se examine, e creio que você já se examinou durante todo este culto. E do exame que você fez, você pode sair daqui limpo e lavado pelo sangue de Jesus. Nestas coisas, e com força suficiente para romper e procurar as pessoas que precisam ser procuradas por você. Amém? Para tanto, eu vou pedir que você deixe o seu lugar e a gente vai orar juntos no altar. Mas pastor, se eu deixar o meu lugar, eu vou me expor. Deus já te viu. Eu já te vi. Você está preocupado com essas pessoas aqui? Não deveria. A nossa preocupação deve ser somente com Ele. Jesus disse àqueles religiosos hipócritas, quando aquela mulher foi levada para ser apedrejada, Ele disse assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram embora envergonhados. E Jesus disse a ela: ninguém te condenou, nem eu. Vá e não peques mais. Devemos vir a este altar hoje por duas razões: porque precisamos perdoar, mas porque precisamos pedir perdão. É uma via de mão dupla. Eu não sei em qual delas você está, mas isso precisa ser vencido hoje. Amém? Deixe o seu lugar e venha então, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. E aí você pode se colocar aqui no altar. É um momento muito seu e Deus. Eu queria que você procurasse o seu lugar. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. É um momento importante, irmãos. É uma luta muito grande que a gente enfrenta para fazer isso, mas eu asseguro aos irmãos, o resultado é como se Deus tirasse das nossas costas um saco de pedra, um peso. É tremendo isso. Se você sofreu alguma injustiça, venha. Se você precisa liberar perdão, venha. Mas se você precisa pedir também, venha.
venha, nós vamos orar juntos. Amados irmãos, Paulo diz em Romanos 8:1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. A palavra de Deus diz: não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, nós reconhecemos que para perdoar do jeito que o Senhor quer, nós precisamos estar crucificados contigo. Nós reconhecemos que precisamos mortificar a nossa carne e fazê-la se calar, a fim de que teu Espírito nos dirija e o teu nome seja glorificado. Pai querido, nós estamos tão felizes hoje, porque o diabo não pode sequer fazer uma acusação contra nós, porque o sangue de Jesus os purifica de todo o pecado, e que aquilo que nos acompanhou durante alguns anos da nossa história, hoje está na cruz, e na cruz vai permanecer. O nosso passado é resolvido na cruz de Cristo, e a partir dela, creio que o Senhor está construindo um futuro glorioso para cada um de nós. Nós agradecemos, Pai, por uma noite de perdão, aonde fomos perdoados, perdoamos e liberamos perdão. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de você voltar ao seu lugar, você que está aqui à frente, todos os irmãos, tem uma coisa que eu sempre falo, porque já vivi isso muitas vezes, trabalhei bastante tempo com o Ministério de Libertação. Eu e você temos um inimigo, e o nosso inimigo é o diabo. A Bíblia diz isso, Jesus diz isso em João 10:10. Ele diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância, mas que o diabo, que é o nosso adversário e inimigo, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele vai tentar fazer uma coisa: ele vai tentar roubar a semente que é a palavra de Deus do seu coração, para que você, ao sair daqui, já logo esqueça o que ouviu e não faça o que Deus mandou. Ele vai tentar, mas você pode dizer desde já que aquilo que Deus mandou você fazer, você vai fazer. Talvez você tenha até pensado, você que é casado: puxa, eu podia pedir perdão para minha esposa, a forma que eu falei com ela, ou fiz, ou eu agi. Eu podia falar alguma coisa para ela e me humilhar. Aí ela vai pensar que eu sou um fraco. Não. Somente os fortes se humilham. São os fracos que são orgulhosos e arrogantes. Os fortes se humilham. E as mulheres que estão aqui poderiam também pensar: puxa, eu poderia dizer algo a ele sobre aquele dia. Porque a gente fala assim: tá tudo bem? E o que a gente responde? Tudo bem. Mas tá mesmo? Não. Aí vem a lista. Mas resolve. Resolve. E aquilo que Deus te mandou fazer, faça, porque vale a pena. A gente precisa ser mais cheio do Espírito Santo para fazer isso do que para expulsar demônios. Expulsar demônios é relativamente, irmãos, fácil. Agora, expulsar o nosso orgulho é bem mais difícil. É bem mais difícil. Mas Deus é poderoso para nos ajudar. E quando eu falo isso para você, eu estou pensando em mim. Em mim. E quando vocês estavam orando aqui, eu estava orando ali. Porque esse sermão eu não preguei para vocês. Eu preguei para mim e para vocês. Eu estou incluído. E eu também estava pedindo perdão a Deus de joelhos, porque eu preciso muito da graça de Deus.
Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós não sabíamos de verdade o que era perdão até o Senhor morrer naquela cruz por nós. Foi ali que nós entendemos até onde vai o teu perdão. Aprendemos contigo que devemos perdoar sempre, todas as vezes. Aprendemos contigo que o nosso amor deve ser incondicional. Falhamos tantas vezes nessas coisas, Senhor, nos perdoe. E nos ajude, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. Porque se tem uma coisa que o diabo teme, são de crentes cristãos que se parecem com Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. Obrigado, porque a palavra de Deus diz: o Deus da paz esmagou Satanás debaixo dos seus pés. A palavra de Deus diz: o Deus da paz e não da guerra. O que esmaga o diabo é a paz. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a viver essa verdade. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus.